Fala pessoal do nosso canal Notícias do Fogão, eu sou o Rafael, estou aqui para mais um vídeo aqui falando de tudo que rola na mídia sobre o nosso Botafogo de futebol e regatas que vai enfrentar hoje, 19 horas, o Red Bull Bragantino, que está lá embaixo na tabela, mas que é um time que pregou peças ao Palmeiras, né? Empatou aí com o Palmeiras na rodada anterior à passada, né? E enquanto o Botafogo ganhou de quem mesmo? Do Atlético Paranaense aí, conseguiu abrir 3 pontos. Aí na última a gente empatou com o Criciúma, eles ganharam do Juventude e voltou para 1 ponto. Agora é a chance de a gente conseguir ganhar e aí ganhar pontos que o Palmeiras não ganhou. Faz aquela calculadorazinha de os pontos perdidos e a gente consegue ampliar de novo. E torcer pro Vitória não, pro Fortaleza, que joga antes, 4h30 da tarde. Nós jogamos às 7 da noite. Torcer pro Fortaleza arrancar um empatezinho, né? Fortaleza que o Vojvoda tem um ótimo retrospecto contra o Abel Ferreira. Pode ser que ele mantenha esse retrospecto e aí consiga, quem sabe, um empatezinho. Seria um baita resultado já para nós. E buscar aí nas próximas rodadas, nas próximas partidas, ampliar a vantagem sobre o Palmeiras para chegar, quem sabe, naquele jogo na 36ª rodada, que é o Palmeiras e o Botafogo, no Allianz Parque, com mais de 3 pontos de diferença e assim até poder abrir mão de um resultado, caso esteja muito complicado aí, questão física dos nossos jogadores, para a final da Libertadores e tal, pode ser que tenha que administrar um pouco alguns jogadores. Então, com mais de 3 pontos de diferença, a gente fica um pouco mais tranquilo com relação a isso. Pessoal, vamos aqui para a ESPN e para o Tá Na Área do Sport TV, falando sobre Botafogo e Red Bull. E é claro, não tem como deixar de pontuar aqui e ali algumas coisas sobre Botafogo e Peñarol 5-0, que teve quarta-feira agora, e é um placar que está muito vivo na memória de todo mundo, que foi um placar histórico. Pessoal, vamos começar aqui o vídeo antes. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael e vamos embora pro vídeo. De honra dessa sexta-feira. Não vale nada. Não. Pô, a gente tem que ter o prazer de ouvir ele falando, probabilidade de ganhar. Não precisa nem dar pra cá, Bini. Escolhe ele 3 jogos, fala assim, esse aqui. Não vai falar Flamengo, ali tem Flamengo contra o Juventude, Flamengo Palmeiras em casa, e Fortaleza. A Dani, você permite escolhas? Claro. Escolha. Tem 10 jogos lá pra você escolher. 3 assim, tirando o Flamengo que tá em casa, o Palmeiras tá em casa. Por exemplo, Botafogo fora de casa, jogo bom. Você pode escolher, mas eu sugiro que você fale desses que o Mauro tá trazendo. É palpite que você quer? Não, é análise, é pensando em campeonato, porque eu acho que assim, ter um Palmeiras e Fortaleza e lá na frente ainda ter um Palmeiras e Botafogo, tem 9 ali, né? Porque o Corinthians é segunda, não é isso? Bem aberto, tem 9 jogos ali. Deve ter, que o Corinthians foi abaixo, que é segunda-feira. Isso, eu acho que o campeonato ainda está bem aberto, assim. A gente pode apontar aqui quem tem mais força para brigar pelo título, mas eu acho que tem 3 times que brigam pelo título ainda efetivamente. Quais? Palmeiras, Botafogo e Fortaleza. Ah, perfeito. Não, porque na abertura do programa você cogitou do Flamengo tá brigando pelo título. Matematicamente dá, né? Sim. Mas eu não vejo força para isso. Respostinha Flamengo... te respondeu? Ainda não. Não, mas o Flamengo, hoje eu estava conversando com um amigo, que inclusive é Flamengo, ele é lá do Rio, e a gente estava falando sobre jogos da seleção, que a semana que vem já tem convocação, e que dessa vez não vão parar os jogos e tal. Eu falei, então, o Botafogo, acho que joga com Fortaleza, com o Cuiabá, Cuiabá, né? Pô, o Botafogo vai ceder 2, só brasileiros, no mínimo 2. E mais os estrangeiros, a última vez foram 7. Aí ele falou, não, mas o Flamengo também tem um jogo muito importante no dia 7, que é antes. A apresentação acho que é dia 11 em Belém, já até saiu a programação. Eu falei, mas o Flamengo, até lá, quando for jogar, já jogou 10, né? Que afinal é 3 e 10 as finais da Copa. Isso. Aí quando tiver seleção, apresentação dia 11, já terminou esse problema pro Flamengo. Não, mas antes, dia 7, tem um jogo importante, porque o Flamengo precisa estar entre os 4. Isso foi o que ele argumentou. Aí faz tudo sentido, bem, aí faz sentido. Para pegar uma Libertadores direto, porque pode ser que a gente vá ter 8 vagas, 7 vagas, vai depender do que vai acontecer aí, essas vagas vão aumentar. Mas a princípio tem que pensar nessas 4. Então acho que o Flamengo, nessa hora, você pode falar em Flamengo, não para o título, mas pensando que atrás vem vindo o São Paulo, quem mais vem ali na cola do Flamengo? Estou falando para pegar as 4, São Paulo e Inter. São Paulo e Inter, O Inter com jogo a menos que o São Paulo
O jogo a menos é justamente Flamengo e Inter que vai acontecer. Finalmente, vai acabar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, dia 30 de outubro. Por que tão cedo? Porque já, né, já Birra? vai acabar o primeiro Já tá turno. acabando. É o jogo a menos dos dois, né? Então isso também pode fazer diferença. E pode jogar pode jogar o Inter para cima e o Flamengo para baixo nessa luta dos 4. Mas, enfim, pro título, os 3. Voltando a essa rodada, Birra, que você tá querendo fugir, eu acho que os favoritos ao título, esses 3, eu acho que vão vencer. Como vão vencer? RBD, Palmeiras e Fortaleza. Não, eu estou falando de Flamengo e Botafogo ainda. Não fui lá naquela decisão. Como vão vencer? Não, eu acho que o Palmeiras vai fazer a lição de casa, o Flamengo vai fazer a lição de casa e o Botafogo também. Fortaleza, gloriosamente, pode lutar ali por um empate. Se o jogo fosse lá onde ele não perdeu, na casa dele, a gente podia mudar de ideia. Acho que aqui eu coloco o Palmeiras, nesse caso aí, como favorito para não dar sopa para o azar e ficar ali esperando o Botafogo se complicar contra o Bragantino. Mas acho difícil também que ele se complique. Não estou pondo muita fé nesse Bragantino, nessa reta final, Binha. O Bragantino... Vamos começar, então. Pedro Caixinha, lá atrás, no começo do ano, lembrando da temporada anterior, e antes do jogo contra o Botafogo, que valia a vaga na fase de grupo da Libertadores, falou que o time nos jogos grandes sucumbia. Sim. O time não melhorou durante o ano. A temporada está bem abaixo. Não significa que ele não possa complicar a vida do Botafogo, mas é óbvio que o Botafogo tem muito mais chances de vitória, desde que, e aí eu acho que é uma questão, o grande desafio para o Arthur Jorge, porque é uma coisa nova para ele, técnica nova, como gerenciar o elenco quando a gente fala de mobilização, concentração para o Campeonato Brasileiro. Porque é óbvio que todos os jogadores do Botafogo acreditam, eles sabem que precisam jogar bem, que o time está na final da Libertadores. Um time que nunca chegou à decisão de Libertadores, que chega com mais força que o adversário. O Botafogo é um pouco melhor que o Atlético. Se acontecer um milagre... com o adversário na final, tá? Eu ia falar, um pouco? Não, pensando na final. Tá. Um pouco melhor que o Atlético e melhor que o River. No caso, se o River passar, eu acho que o Atlético 95% classificado, né, quase ali. Na final, até porque é melhor que o River Plate, tanto taticamente quanto individualmente. Os jogadores estão pensando naquilo. É um jogo para a glória eterna. E no meio disso, tem rodadas difíceis de Campeonato Brasileiro contra um adversário muito acostumado com jogos grandes, jogando as suas partidas e vão se enfrentar. Inclusive, acho que esse jogo, se não me engano, ele foi marcado para terça-feira. Com o Palmeiras? Ele vai ser antecipado para o dia 26 de novembro, porque era a rodada justamente de 1º de dezembro. A final da Libertadores é no dia 30. Então, o Botafogo não teria como fazer 2 partidas aliás, seguidas. Parabéns ao futebol brasileiro, que vai fazer esse jogo antes da final da Libertadores. Se os times conseguirem cumprir o que a gente imagina que vão conseguir até lá, o maior jogo, sem dúvida nenhuma, do campeonato, e com um pedaço do estádio fechado porque vai ter show. Olha, isso aqui, eu fico imaginando se... Você imagina se em La Liga, na Premier League, sabe? Aí depois não entende porque as coisas aqui têm problema, mas tudo bem. Mas tudo se fosse ficar para depois, também não iam reclamar. Eu tô só fazendo advogado do diabo aqui, tá? Não tem datas. Não tem mas data. Mas tudo está espremido porque tem que se jogar um estadual com tantos jogos quanto se faz, porque isso elege presidente da CBF. 26. Mas tem o jogo do Botafogo domingo. O Botafogo enfrenta o Vitória. Provavelmente vai ser remanejado para sábado. Aí vai empurrar. Vai no final dá tudo certo. Ou seja, desculpe. Aliás, isso pede que o Botafogo use reservas contra o Pearol, né? Porque precisa descansar se concentrar em algum momento. E tem elenco para isso. Tem dos que não jogaram, dos que não começaram o jogo, tem Cuiabano, tem Marlon, tem Eduardo, tem Tiquinho, tem Adrielson, se tiver Júnior Santos que voltar, Tietê, tem time ali para jogar, dos que não começaram o jogo. Perfeito. Então, eu acho que o Botafogo pode ter alguma dificuldade de mobilização no Campeonato Brasileiro. Não estou falando que foi por isso que tomou o gol de empate no último jogo, mas um momento de desconcentração que a gente pouco vê nos mata-matas. E é normal que isso seja difícil para os jogadores e para o treinador. Porque é humano, né? É um jogo histórico, não é falta de comprometimento, lógico. Não é falta de desejo de ganhar, é a capacidade de... Quando a gente fala de raça, de jogador que tem que se empenhar, não é o cara dar carrinho de 5 metros loucamente. Ele precisa entender, pensando
que decisão tomar em cada jogada. Tá vendo o seu jogador ali, o cara que tá sem a bola, vou me posicionar aqui, aquele que tá escapando, tendo a leitura de jogo o tempo inteiro para não ter nenhum erro, com 50, 60 mil pessoas gritando e não sei quantas milhões vendo. Não é uma coisa fácil. Se o Botafogo se mobilizar, o Botafogo ganha. Não são times comparáveis. Sim. A não ser que o Bragantino faça o jogo que não fez, dê sorte, o Botafogo ganha. Não fez a temporada inteira, né? Sim. O Palmeiras também é mais time que o Fortaleza. Se conseguir fazer o seu melhor jogo... Mas eu acho um jogo mais competitivo. Pode ser. Fortaleza tem muito bem treinado, mas às vezes tem uns momentos de baixa e uns de que joga muito bem. Se o Fortaleza fizer um grande jogo, o jogo pode ficar duro pro Palmeiras, que tem mais time para vencer. E o Flamengo... Também acho que o Flamengo está se reencontrando, está encontrando a sua paz, está encontrando o seu melhor jogo, teve tempo para se preparar, então estou esperando um bom jogo do Flamengo também. Eu acho que o Flamengo encosta mais no Fortaleza, Palmeiras e Botafogo ganham seus jogos e o campeonato fica ainda mais emocionante. Estou falando só da parte de cima, que se olhar para a parte de baixo, então... Aí isso é que eu ia outra falar. coisa. Aí é outra coisa. Tem jogo de Vitória com o Fluminense. O Fluminense já deu uma subida ali, uma refrescada. Mas a gente está falando uma possibilidade do Bragantino perder, mas o Vitória se ganha lá do Fluminense e joga em casa. O Juventude perderia o jogo nessa nossa teoria também. Hein? O Juventude perderia o jogo também nessa nossa... Perderia o Juventude e tal, e aí é o Vitória que sobe, aí você vai aumentando a pressão do confronto Corinthians e Cuiabá para segunda-feira, porque esses jogos todos vão acontecer antes. E eles vão ficar olhando lá embaixo, vai ter uma mexida grande lá embaixo, porque esses jogos já começam com Vitória e Fluminense. Ali... Se um ganha, o Fluminense dá uma super respirada, mas se o Vitória ganha, já vai olhar, o Bragantino perdeu, eu passo, o Juventude perdeu, Então, assim... Eu acho que esse jogo vai empatar. Todas as rodadas são decisivas. Qual? Tá na área do ritmo do sextou, fazendo aquele aquecimento para o super sábado de futebol no Sport TV, no Premier, com a rodada do Campeonato Brasileiro, 31ª rodada, em que teremos, por exemplo, posso chamar de uma rodada dupla? Porque a gente tem um jogo às 4h30 da tarde entre Palmeiras e Fortaleza, que vale liderança do campeonato, e que vai definir às 7 da noite em que posição o Botafogo entrará na 31ª rodada. Se ainda como líder ou como vice-líder, tendo que recuperar a liderança. Vamos colocar o Giba Pérez aqui no nosso papo para participar com a gente ao vivo aqui do Tá Na Área. Giba, que acompanha o dia a dia do Botafogo, depois de uma classificação impressionante. Não posso falar classificação ainda, que o Alvinegro é supersticioso, mas uma quase classificação à final da Copa Libertadores no meio de semana. Na final. Mas empolgadíssimo para agora focar nesse Campeonato Brasileiro. E acho que a grande discussão, a gente até adiantou um pouquinho aqui no início do Tá Na Área, Giba, é em relação ao foco para essa partida, né? Vem com toda a sua força máxima, vai ter cuidado com alguns jogadores, a intensidade, e tem uma partida antes, como eu falei, às 4h30 da tarde, que pode dar o tom desse jogo entre Botafogo e Bragantino, né, amigo? Boa noite. Boa noite, Camila, todo mundo ligado Tá Na Área. Então, o que a gente imagina, e o que a gente apurou até aqui, é que, de fato, o Arthur Jorge vai utilizar o que ele tem de melhor para essa partida contra o Bragantino. É um jogo... para as pretensões do Botafogo tão importante quanto foi o dessa última quarta-feira, por mais que a Libertadores seja a menina dos olhos, né? Que é a competição que todo mundo quer ganhar e que seria uma conquista inédita para o Botafogo, o Campeonato Brasileiro é tão importante quanto, já são 29 anos sem conquistar. Então o clube não tem feito distinção de importância nas competições e vai sim com força máxima. A tendência é que ele vá com força máxima nessa partida. Algumas dúvidas ali em relação aos jogadores um pouco mais desgastados. Ele citou o Vitinho especificamente na coletiva depois do jogo da última quarta-feira contra o Peñarol, mas ainda tem algumas outras dúvidas em relação ao desgaste. Mas em geral ele deve usar o que ele tem de melhor para tentar se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Até porque, né, Camila? Ele tem uma vantagem bem considerável para o jogo da volta na próxima quarta-feira em Montevidéu. Os alvinegros não gostam de tratar como classificado, tem aquela coisa, tem o jogo da volta, mas eu venho tratando como, sim, o Botafogo está na final da Libertadores já. Dificilmente o Peñarol vai ter força para reverter esse placar. Então a tendência é, sim, de força máxima contra o Bragantino, até porque alguns atletas podem não ser utilizados para o jogo da volta em Montevidéu, pelo menos como titulares, porque são 5 que estão pendurados com 2 cartões. Acho que a gente perdeu o contato ali com o Giba, caiu a nossa ligação com ele. Ele já completa a informação sobre os pendurados. Mas vou deixar você defender a sua teoria, Rodrigo Coutinho, sobre a força máxima do Botafogo, que você falou aqui. No início, o Tá Na Área estava pensando sobre isso, porque tem um jogo de volta na semana que vem, mas, repito, só o torcedor do Botafogo está preocupado com essa partida, porque a gente já tem certeza que o Botafogo está na final da Libertadores. E se bobear, ainda ganha o jogo lá no Uruguai também, tá? Mas, assim, não é uma vantagem enorme, é uma vantagem definitiva.
definitivo. A gente tá falando de um 5-0. Stepana se senta preocupadíssimo. Eu fiz até essa brincadeira com alguns amigos, assim, torcedor do Botafogo, ainda tem um jogo de volta, né? Todos os outros torcedores, classifica, tá na final, mas o botafoguense ainda tá preocupado com esse jogo de volta, mas enfim, só defesa para o time do Botafogo nesse sábado. Porque, assim, a gente conversei com alguns torcedores do Botafogo desde o jogo, né? E uma sensação que eu percebi, assim, muito comum neles, o Giba voltou, que é... Sim, não, depois a gente já completa contigo, Giba. Assim, uma sensação que eu ouvi de todos eles, basicamente, é que, mas também não pode largar o jogo. Botar o time todo reserva vai parecer que a gente também tá menosprezando o outro time. É claro que é uma coisa que tá na cabeça do torcedor, mas pode também bater na cabeça de um profissional de comissão técnica, dos próprios jogadores, de diretoria, né, de tentar dar uma mesclada. Essa questão dos pendurados, que o Giba citou, isso aí, pra mim, é inegociável, é definitivo. Inclusive, eu tiraria do banco, né, porque hoje o jogador no banco de reserva toma cartão amarelo. A gente não sabe qual vai ser o cenário que o Botafogo vai enfrentar por tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro, infelizmente, essa semana, os torcedores do Penharol, o que eles provocaram aqui, né? A gente não sabe o que pode acontecer, questão de provocação, extracampo. Final, pô. O histórico lá não é simples. Aí, vamos lembrar do jogo contra o Palmeiras, na primeira fase da Libertadores de 17. O pau cantou, com presença de torcedor dentro de campo. É certo. Flamengo e Penharol em 99, Copa Mercosul, time de futsal entrando em campo para juntar jogador do time adversário. Então, assim, nada me surpreenderá no jogo de quarta-feira. Tomara que nada aconteça. Sim. Tomara que eu esteja só blefando aqui, mas nada me surpreenderá. Então, esse cenário dos jogadores pendurados, até do banco de reserva eu tiraria. E outra coisa, a gente acompanhou no dia do jogo, na goleada, a narrativa dos uruguaios para o Uruguai é que a torcida deles aqui, eles foram vítimas. Ela teve essa narrativa como se a polícia batesse nos torcedores. Isso. Então, assim, ela tem essa narrativa. Então, assim, não custa nada. Isso vai acontecer do Botafogo chegar lá com um clima hostil, um clima de, sabe, já estamos levando de 5, então vamos perder pela honra. E você citou bem, essas suas lembranças, na maioria desses exemplos, era um cenário parecido. O Penharol sai pra jogar, leva uma cipuada. Tem mais nada a perder. Chega aqui, chega na casa deles, é eliminado, às vezes ganha de 1-0, eliminado, e aí depois, amigo, é aquilo. Tranca portão de acesso do vestiário. O Palmeiras, quando foi, reforçou os seguranças e por isso não teve um problema maior, porque eles conseguiram evitar esses seguranças do Penharol de trancarem o acesso pro vestiário, porque eles fazem o quê? Fecha, fica preso no gramado e amigo. E é pau e é pancada. E isso aí, eu tô com você. Estamos rezando pra isso não acontecer, pra ser na bola, se ganhar de 1-0 lá, elimina agora. A expectativa de Botafogo tem que se preparar pra isso, porque chegar lá, amigo, querer tirar alguém da final. Então, eu acho que o Botafogo tem que ir com o time reserva e botar o time força máxima do Bragantino. E até é importante, você estava falando, Giba, antes da gente perder a conexão, vai falar que você caiu, mas não machucou, tá tudo bem. Então, foi só a conexão. Você falava dos pendurados, é bom lembrar quem são esses pendurados. Importante o ponto que o Coutinho levanta do banco de reserva, né? Porque às vezes a gente pensa, deixa ele no banco para se precisar, mas é uma possibilidade também de tomar cartão amarelo numa discussão, numa reclamação, né? Com o árbitro da partida, por exemplo. Eu ia falar os nomes quando caiu o meu sinal, né? A gente tá falando de jogadores talvez um pouco importantes. Vamos falar o goleiro John, o zagueiro Barbosa, o volante Gregory, Luiz Henrique e Igor Jesus. São os 5 pendurados do Botafogo. São jogadores bem importantes para esse time. E para corroborar o que o Coutinho disse, né, o goleiro Gatito Fernandes foi expulso no jogo contra o São Paulo, no jogo de volta das quartas de final, no banco de reservas. Então, realmente, é uma competição que tem os ânimos aflorados. A gente sabe como é que é o comportamento muitas vezes lá no Uruguai, do Penharol. Isso já aconteceu, como o Coutinho citou aí várias vezes. Eu concordo que mesmo no banco de reservas é um risco. Não sei se o Botafogo vai correr o risco de deixar eles de fora do banco, até por conta de, vai que começa a desandar, eu preciso botar esses caras em campo numa emergência ali para segurar uma classificação e tal, mas eu concordo, eu acho que mesmo no banco de reservas é um risco, porque a tendência é de um cenário bem hostil lá, de reservas, quarta-feira contra o Penharol. E falando até dessa partida de amanhã importantíssima para o Botafogo contra o Bragantino, a última partida do Botafogo no Campeonato Brasileiro foi o empate contra o Criciúma em casa, no caso não em casa, no Maracanã, mas no Rio de Janeiro, que foi quando o Palmeiras conseguiu tirar a diferença, né? Porque venceu a sua partida, goleou inclusive, e aí diminuiu a diferença para 1 ponto, porque o Botafogo só empatou. E aí a gente falou muito que esse poderia ser o cenário no jogo contra o Penharol em casa no Newton Santos, um time muito fechado, encontrando dificuldades. E o primeiro tempo foi muito amarrado, de muita dificuldade. E aí também pela questão da arbitragem, da cera, isso também prejudicou muito o andamento do primeiro tempo.
E aí o papo no intervalo, a gente falou, a mudança de postura do Botafogo no segundo tempo fez toda a diferença para conseguir o primeiro gol e a partir daí o amasso que foi contra o Peñarol. E teve uma conversa, né, uma revelação talvez do Arthur Jorge ao Botafogo TV sobre o papo nesse intervalo, né, Giba? O Botafogo ele teve um começo muito nervoso, né, Camila? Ele teve muita dificuldade ali, o Peñarol conseguiu catimbar muito o jogo e dificultar a vida do Botafogo nesse sentido. E aí, no intervalo, o Arthur conversou, ele falou que eles estavam perdendo muito a segunda bola, ele fez alguns ajustes, né? E que ele pediu um pouco mais de circulação e de aumento de velocidade, foi o que a gente viu. Por causa dessa circulação de bola mais rápida, dessa velocidade maior do Botafogo no ataque, foi que o Luiz Henrique passou a ter mais situações de 1 contra 1 e ter um pouco mais de espaço ali, e dentro dessa situação eu acho que ele consegue encontrar aquele espaço para o Savarino. Então, uma leitura muito bem feita do Arthur, né, nessa partida, e que ajudou o Botafogo a chegar até lá, porque no primeiro tempo não foram muitas oportunidades de gol pro Botafogo, né, Camila? Vamos mostrar um trechinho, então, dessa live da Botafogo TV, que o Arthur Jorge fala sobre essa conversa no intervalo. Repare que nós fizemos há 2 dias um jogo de semifinal Libertadores em que ganhamos com uma margem confortável, mas o nosso foco foi imediatamente virado para aquilo que vamos ter agora com o Red Bull, ou seja, não há muito tempo para poder desfrutar de euforia. Nós temos a responsabilidade de ter os pés bem assentes na terra, de ter a serenidade de que o nosso trajeto está ainda longe do fim, percebendo e vivendo também os momentos bons. Nós não somos de ferro, nós vivemos os momentos bons e ficamos extremamente orgulhosos. Agora temos mais rapidamente que mudar o chip para podermos, no dia seguinte, como aconteceu ontem, imediatamente após a vitória conseguimos, treinámos ontem, sob condições muito difíceis, chovia muitíssimo durante a tarde no nosso CT, e lá estávamos nós a trabalhar porque o objetivo está já no próximo jogo de sábado. Portanto, isto faz-se também daquilo que é continuidade e fazer com que haja uma mentalidade ganhadora, uma mentalidade em que os jogadores não se cansem de ganhar. Eu digo muitas vezes isto aos meus jogadores, não se cansem de ganhar, porque por vezes quando parecemos que estamos num patamar alto, a vitória deixa de ter o mesmo valor. Não, tem que ter sempre esse mesmo valor, e nós temos que lutar por ela em todos esses jogos. Acho que esse talvez seja o grande desafio nesse momento mental do Botafogo, né? Porque a gente já sabe tecnicamente, coletivamente, o que esse time pode apresentar e está mostrando isso durante praticamente toda essa temporada, mas nesse segundo semestre tem sido avassalador e a gente viu contra o Peñarol, que é capaz de fazer esse time do Botafogo. Mas acho que o desafio agora, talvez, Betão, seja justamente esse mental que ele fala agora, uma mentalidade vencedora, competitiva, de que é vencer, ainda mais para o Campeonato Brasileiro, porque para a Libertadores praticamente é a decisão. Né? Mas para o Campeonato Brasileiro, são aí 8 rodadas que o Botafogo tem que estar justamente com essa mentalidade vencedora aí, porque para garantir o título tem que vencer todos os jogos. Ou no mínimo empatar um contra o Palmeiras. Que esse confronto direto, né? Esse confronto direto, você tem um bicampeão na sua cola, só jogando brasileiro, você tem que estar com esse mental muito forte, né? Porque você está... Assim, não é que o Botafogo está em 2 competições. O Botafogo está avançando e é o favorito a conquistar o maior título da sua história. Então, assim, eu vinha pensando nisso, assim, cara, qual vai ser esse impacto do Botafogo disputando uma semifinal, caso que não acontece desde os anos 60, que ele disputou uma semifinal contra o Santos. 70, né? Em 7-3 também, acho que o Botafogo chega a semifinal. Então, assim, era uma outra época de futebol, o Botafoguense não estava, há pouco tempo não imaginava isso, e isso acontece. Então, assim, meu pensamento era, o que isso vai impactar no Brasileirão? Nessas situações. Aí ele já conseguiu o primeiro passo, que foi resolver o jogo em casa. Que aí ele pode... Imagina se o jogo é apertadinho 1-0, ele estava totalmente ainda em aberto e você provavelmente ia mesclar o time, ia poupar o time contra o Bragantino, e isso é positivo para o Palmeiras. Então essa parte mental, e o Arthur, assim, baita treinador, tem que dar, assim, mais uma vez, parabéns. Tem muitas ressalvas, algumas coisas do Textor, mas os técnicos que ele escolheu, que é o Castro e o Laje também foi ele que escolheu, mas o Textor e o Arthur Jorge, por isso que ele esperou, botou um interino e ele queria o cara, porque o cara chega assim, o trabalho dele desde a pré-Libertadores, pegando o Botafogo e recuperando o Botafogo e botando o Botafogo nesse. O Botafogo pratica um futebol muito moderno, rápido, como os jogadores entram no time e conseguem se desenvolver. Então, assim, eu acho que esse lado mental, o Botafogo tá no bom caminho. Tá no bom caminho, porque o trabalho dele é muito bem feito nisso aí. Mas é exatamente esse trabalho que vai definir se o Botafogo, por exemplo, conquista os dois títulos, coisa que só o Flamengo fez em 19.
conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Ele vai precisar de um mental muito forte para poder conseguir isso, porque, repito, não é fácil ter um bicampeão querendo conquistar o tri, que só o Muricy, que o São Paulo conquistou, então pro Palmeiras ia ser histórico também, e que só está disputando o Brasileiro, né? Então ele tem que estar com o mental muito forte para poder suportar isso aí, principalmente no Brasileirão. E essas leituras dentro dos jogos, né, também vão ser muito importantes pro Arthur Jorge, porque, por exemplo, contra o Criciúma, ele parecia ter encontrado a solução, embora seja uma substituição que ele faça muito, mas assim, a entrada do Tiquinho, né, preencher mais o miolo de área ali, mais a pequena área do time adversário, parecia uma solução e que acabou saindo o gol do Botafogo, é que o problema é o gol de empate logo depois do Criciúma, mas essa leitura que ele vai ter que ter em algumas partidas para fazer algumas substituições talvez seja importante, né? Diagnosticar talvez o jogador que não vai estar no mesmo ritmo, que vai estar sentindo e fazer essas alterações, passa muito pelo treinador também, né? E assim, mesmo em pouco tempo, né? A gente pode colocar pouco tempo, porque ele não completou nenhum ano no Botafogo ainda, ele já tem isso na mão. A gente vê muita coerência na hora de fazer as mexidas na maioria dos jogos. É claro que nenhum treinador vai acertar 100% das substituições, ou das escalações, ou das estratégias, mas o nível de acerto é muito alto pro tempo que ele tem no comando do time. A profundidade de conhecimento do que cada jogador pode entregar, não só em nível, mas em característica também, é muito grande. Então acho que assim, o Botafogo... É claro que não dá pra garantir que o Botafogo vai ser campeão brasileiro, garantir que o Botafogo vai vencer a Libertadores, né? Principalmente a Libertadores que... O que tudo indica é um jogo só na final aí contra o Galo, né? Que é o grande favorito do outro lado e tem uma grande equipe. Agora, os jogos de Campeonato Brasileiro, a gente não tem nenhuma menção que o Botafogo vai repetir a fraquejada que deu no ano passado, né? Que numa situação de extrema pressão, de obrigação da vitória, que o time vai entregar um resultado nos acréscimos. Por mais que tenha sofrido o empate do Criciúma dessa forma, mas também fez um gol dessa forma contra o Criciúma. Por mais que naquele jogo contra o Palmeiras, né, de oitava de final de Libertadores, quase sofreu a virada ali nos acréscimos. Não fosse a bola bater na mão do Gustavo Gomes, o Botafogo teria sofrido a virada e o jogo teria ido para os pênaltis. Mas, assim, a forma como as coisas acontecem nesse ano, elas são muito diferente, né? É um time que tem mais repertório de jogo, é um time que sabe se comportar em situações distintas dentro de cada partida e que, mesmo pressionado, consegue o resultado. Que é mais pressão do que o jogo de quarta-feira, empata dentro de casa 0-0 sem criar basicamente nada no primeiro tempo contra uma equipe inferior. Sim. Volta para o segundo tempo, tendo que resolver o jogo rapidamente. Pilhada, né? Porque a arbitragem... foram 2 minutos de acréscimo no primeiro tempo? 2 ou 3? Acho que foram 4 minutos, mas só de parada para atendimento foram 6. A gente estava fazendo Tá Na Área aqui na quarta-feira, eu não consegui ver o primeiro tempo ao vivo. Eu estava me deslocando para casa e vi o primeiro tempo retroativamente. Cheguei em casa, comecei a ver o jogo ali atrasado. Eu achei que não fosse pegar o jogo no final ao vivo. Eu peguei o jogo no início do segundo tempo ao vivo. Eu consegui ver o primeiro tempo em 28 minutos. Tamanho foi a quantidade de cera que o time do Peñarol fez que não foi coibida pela arbitragem. Então, assim, é ridículo e o time teve essa sagacidade de conseguir fazer 5 gols em 28 minutos. Agora, a Giba, pode já avisando a CBF, porque às vezes é meio desavisada, não ouviu falar? Será? Que o Botafogo vai estar jogando a final da Libertadores 30 de novembro. Então o jogo contra o Palmeiras dia 1º de dezembro vai ter que mudar de data. Para não acontecer de no dia 28... A CBF descobrir que tem essa coincidência. Eu acho que esse jogo vai ter que ser adiantado para terça-feira, hein? Da semana que vem? Da semana da final. É que não bota vai ser FIFA, né? já é uma discussão Botafogo, porque já sabemos. Tá na final dia 30 de novembro. Pois é, Camila. Porque tem essa questão, né? A Conmebol demanda que os finalistas cheguem ao local, à cidade local da final, 3 dias antes, se eu não me engano. Então o Botafogo teria que chegar em Buenos Aires até quarta-feira, 11h59, ele não poderia chegar na quinta. Então, ele teria que fazer o check-in lá em Buenos Aires, quarta-feira, 11h59, e aí dificultaria muito para o Botafogo jogar contra o Palmeiras, por exemplo, na quarta-feira, porque ele teria que jogar muito cedo, no meio da semana, para embarcar e chegar a tempo e tudo mais. Então, o próprio André Rizek trouxe no Seleção Sport TV essa semana que o mais provável é que esse jogo seja adiantado para terça-feira, o que cria um outro dilema para o Botafogo, porque no final de semana anterior, o Botafogo tem um jogo contra o Vitória, que seria no estádio Newton Santos. Porém, tem um show no sábado. E se o Botafogo jogar na terça contra o Palmeiras, o jogo contra o Vitória vai ter que ser no sábado. E aí não poderá ser no estádio Newton Santos, porque tem um show da banda Forfã marcado para o estádio Newton Santos. Então tem um outro dilema aí dentro desse espaço. E na semana anterior tem um jogo contra o Galo na quarta, então ficaria bem essa questão de calendário aí, que nunca foi um problema no futebol brasileiro, não. A gente nunca teve problema com o calendário, é uma coisa super tranquila aqui. Então tem esse dilema aí, tanto para o Botafogo, mas o mais provável nesse momento é isso, que o jogo contra o Palmeiras aconteça na terça-feira anterior à final da Libertadores. Isso é uma coisa que o Botafogo deveria ter aprendido com o campeonato do ano passado. Né?
O problema é que acho que a questão financeira nesse momento, nesses casos, ela é muito delicada, né? São vários clubes brasileiros que passam por isso. O Palmeiras também enfrenta isso. Mas o Palmeiras tem um contrato, né? No Palmeiras tem um contrato com a W2, mas também imagino que tem uma questão financeira do John Textor que marque os shows ali no início da temporada, pense na questão financeira, só que tem isso aí desportivamente. Qual é Quem a que vai prioridade? fazer? Deve mandar no Maracanã, se tiver que jogar esse jogo, essa partida no sábado mesmo, o Gibel, que indica, pelo que foi, pelo menos, decidido contra o Criciúma? Eu acho que o caso do Maracanã foi um case de sucesso, né, contra o Criciúma, então é uma possibilidade, mas depende muito de como é que vai ser a questão com o consórcio, com o Flamengo, Fluminense, se vai ter data, se não vai ter jogo em cima e tudo mais. Demanda uma negociação para ver aonde vai ser. Estão aguardando só a batida de martelo, né? Agora com o 5-0, imagino que as negociações vão se adiantar bem, porque o Botafogo praticamente está na final, mas existe toda aquela questão de vamos com calma também, não vamos querer zicar e tudo mais, então difícil que confirmem alguma coisa antes, mas imagina sim que o Maracanã é uma possibilidade, vai depender muito de questão de data e como é que vai ficar com o Flamengo e o Fluminense ali nesse final de semana, mas essa questão dos shows é de fato uma questão financeira. O Botafogo, ele criou o Newton Santos como um dos principais palcos, né, da Zona Norte do Rio de Janeiro. Você consegue receber muitos fãs ali, muitas pessoas, mobiliza muito dinheiro e virou uma forma também de arrecadação. E acho que o calendário brasileiro ser tão inchado gera um outro problema, que é esse problema também, porque na temporada europeia, como você tem ali 2-3 meses em que não acontecem jogos, você acaba que concentra os shows de estádio, que são esses shows grandes, nesse período, usando os estádios. E a gente não tem esse período para fazer isso, né? Porque a gente para de jogar em dezembro, em janeiro já tá tendo campeonato estadual, você não tem uma janela para usar os estádios para fazer show e arrecadar dinheiro. Então acaba que isso vai acontecendo no meio da temporada. Óbvio que também aí entra a questão de turnê, enfim, outras questões que não estão na esfera esportiva, mas de fato, Camila, eu concordo com você. É uma questão difícil de equilibrar entre finança e resultado esportivo nesse momento. Pessoal, é isso. Como vocês bem observaram aqui, o jogo Botafogo e Palmeiras, eu já tinha falado algumas vezes, não seria adiado, mas sim adiantado. Eu achava que seria para quarta, mas aí eu vi o Seleção Sport TV, eles falaram que quarta-feira não poderia, teria que ser muito cedo, porque tem que estar quarta-feira, antes da meia-noite, em Buenos Aires, pela questão da Conmebol, regulamento da Libertadores. Então, cara, terça-feira seria complicado, porque teria que voltar um dia para trás o jogo contra o Vitória. E aí não poderia ser no Newton Santos de novo. É uma questão que, infelizmente... mas que coisa, não pode botar show. Cara, é complicado demais. A gente tem que saber que quando a gente vira uma SAF e a gente está buscando uma recuperação aí da parte financeira do clube, e a gente tem um cara que está investindo muito dinheiro na montagem do elenco, pagamento de dívidas, etc., que é o John Textor, ele tem que fazer o máximo possível para fazer o Botafogo ser rentável e fazer com que ele bote menos dinheiro dos aportes dele por ano o mais rápido possível, para que ele pare de ter prejuízo, né? Porque ele, por enquanto, até começar a dar lucro, ele só tem prejuízo, e um cara que visa ali achar fontes de renda para o Botafogo, encontra também nos shows uma coisa interessante, e ele não pode prever que no final do ano todas as datas serão remanejadas, mudadas, porque a CBF é uma bagunça. A CBF ser uma bagunça não é culpa do John Textor, né? Ele não pode ir em janeiro pensar, não, vou marcar nenhum show a partir de setembro, porque corre o risco da CBF mudar as tabelas e aí calhar num show e tal, pá. Então eu vou abrir mão de não sei quantos milhões de reais. Mas eu penso, o que ele vai ganhar de premiação nos títulos é muito maior do que o que ele vai ganhar com os shows. Ok, mas quem garante que o Botafogo vai ganhar premiação alguma? Não é garantido. O Botafogo esse ano com um baita elenco, o melhor elenco do Brasil, do continente, o melhor futebol jogado do continente também, pode não ganhar nada. A gente pode não ganhar do Galo na final e a gente pode não conseguir segurar o Palmeiras até o último jogo do Brasileirão e ver eles passarem também. Isso pode acontecer. Isso não faz do Botafogo um time horroroso, uma temporada medonha, não faz nada disso. É só o futebol se impondo. O futebol não é uma ciência exata, né? Então, você ficar contando que você vai abrir mão de shows e de muitos milhões de reais que você ganha com esses shows, porque você acha que vai ser campeão, e aí você está contando com o ovo no cu da galinha para conseguir as premiações dos torneios, é muito arriscado. E é muita burrice no que diz respeito ao olhar empresarial, a uma gestão dos seus ativos lá, dos seus investimentos. Então, cara, fazer o quê? A culpa não é do Botafogo.
A culpa é da CBF, que monta um calendário apertadinho, que não tem margem para você adiar um jogo, por exemplo. Você não pode adiar o Palmeiras e o Botafogo. Porque se adiar, você cai em outro problema. Porque se o Botafogo ganhar a Libertadores, o Mundial desse ano, ele começa, acho que 4 dias, 3 dias depois do último jogo do Brasileirão, Botafogo e São Paulo. Ou seja, não tem dia para você adiar. Você não pode jogar para frente, porque não tem data. Vai calhar com o Mundial. Isso tudo porque o Brasileirão não tem datas sobrando para você remanejar. Não tem, por exemplo, igual ela na Europa, que você vai jogar um jogo do Manchester City contra o Brighton no domingo. Se não tiver Champions League, não tiver o Europa League ou Copa da Inglaterra, tá no meio de semana, não rola nada. É parado. Aqui não, aqui toda semana tem jogo quarta e domingo, quarta e domingo. A não ser que você seja eliminado. Se for eliminado em alguma competição, como é o Palmeiras, você ganha o benefício do fracasso. Você ganha o bônus do perdedor, que é o quê? É ter mais descanso e focar no Brasileirão. E aí ter chance de ser campeão brasileiro porque você não está jogando nada. Nenhum outro campeonato. Coisa que os times bem-sucedidos, os times vitoriosos, os times com bom elenco, bom time, estão disputando vários campeonatos e não tem descanso. Então a culpa não é do Textor. A culpa é da CBF, que por manter campeonatos estaduais, Carioca, Paulista, Catarinense, Gauchão, Mineirão, etc., com 3 meses quase que exclusivo para esses campeonatos, porque durante final de janeiro, fevereiro, março, começo de abril, você tem os estaduais, a pré-Libertadores e fases iniciais de Copa do Brasil. E mais um joguinho ou outro da fase de grupos da Libertadores e só. Então você quase que deixa, durante 3 meses, quase que exclusividade para os estaduais. E aí depois você espreme o Brasileirão embolado com Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, né? E não tem data. Precisar de uma data para você ajustar alguma coisa, tem que torcer para esse time que está ali botando para jogar ser eliminado de algo, para você pegar essa data que ele não vai jogar porque ele está eliminado e meter um jogo ali e remanejar. Porque se for um time que por acaso, digamos que por exemplo o Flamengo tivesse passado pelo Peñarol, ele estaria jogando Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Ele não teria data para jogar o jogo contra o Inter, que vai ser realizado agora, dia 30. Não teria data. Esse jogo teria que continuar sendo empurrado para frente. E imagina se o Flamengo chega em tudo que é final. Esse jogo seria quando? Não teria data. Não teria data. Porque o Flamengo, digamos que o Flamengo, que é o exemplo que eu citei, por ter um jogo adiado contra o Internacional, né, que vai realizar esse jogo dia 30 de outubro, dia 30, semana que vem, é nesse dia por quê? Porque é um dia que tem Libertadores. E o Flamengo não tá jogando, então tem a data vaga para usar esse dia para fazer o Inter e Flamengo. Mas imagina que o Flamengo estivesse jogando a Libertadores ainda, tá? Então essa data aí não teria disponível. Esse dia não estaria disponível. Digamos que o Flamengo passasse para a final. Você não teria lá na frente disponível o dia da final também. E pior, você teria que remanejar um jogo do Flamengo, que seria como se fosse o Botafogo e Palmeiras, seria jogado para antes. Mas como é que faz para fazer isso se também está jogando a Copa do Brasil e esse dia que seria remanejado o jogo seria um dia de Copa do Brasil? Como é que faz? Não faz. Não faz. A CBF não tem, por exemplo, no final do ano, algumas semaninhas onde você não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, e mesmo assim a sua quarta-feira é livre. Aqui não existe isso. Só vai ter quarta-feira livre se não tiver ou Libertadores ou Copa do Brasil para disputar. Tiver sido eliminado. Tá jogando todas até o final, buscando uma inédita tríplice coroa, você vai se lascar, filho. Porque se adiar um jogo seu, já era. Não tem onde enfiar esse jogo seu. É isso aí. Então você não pode culpar o Textor por causa disso. É a bagunça do Brasileirão, cara. Infelizmente. Então, pessoal, fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Ó, se gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, um abraço a todos e até o próximo vídeo.